Antes de iniciarmos a novena, peço a você que se inscreva aqui em nosso canal e ative o sininho para ser avisado todos os dias da nossa novena e também das orações. Assim você poderá acompanhar cada momento de fé e participar conosco todos os dias, fortalecendo sua caminhada espiritual e se unindo a esta grande família de fé. Hoje é domingo, dia 4 de janeiro, e a Igreja celebra a Epifania do Senhor, um dia que nos convida a olhar com mais atenção para o sentido profundo da manifestação de Deus ao mundo. Epifania é revelação, é luz que se deixa ver, é Deus que não permanece escondido, mas se apresenta de maneira simples e acessível. Nesta celebração, recordamos os magos que vieram de longe, guiados por uma estrela, buscando algo que ainda não sabiam explicar por completo, mas que já ardia no coração. Eles representam todos nós, em nossas buscas, perguntas, expectativas e caminhos muitas vezes incertos. A Epifania nos lembra que Deus se revela a todos, sem distinção, e que o seu amor ultrapassa fronteiras, culturas e histórias pessoais. Os magos não pertenciam ao povo escolhido, não conheciam profundamente a lei, mas foram atentos aos sinais. Isso nos faz pensar em quantas vezes Deus também fala conosco por meio de acontecimentos simples, encontros inesperados, palavras que tocam o coração e situações que nos tiram da zona de conforto. Nem sempre a revelação vem de forma extraordinária. Muitas vezes ela se manifesta no cotidiano, naquilo que parece comum, mas carrega um chamado profundo. Neste domingo, somos convidados a refletir sobre a nossa própria caminhada. O que você tem buscado? Que estrelas têm guiado seus passos? A Epifania nos provoca a não perder a sensibilidade espiritual, a não nos acostumarmos com a fé de forma automática. Os magos não ficaram parados observando o céu, eles se colocaram a caminho. Buscar Deus exige movimento interior, exige decisão, exige abertura para mudar rotas quando necessário. Herodes também ouviu falar do nascimento do rei, mas sua reação foi de medo e fechamento. A diferença não estava na informação recebida, mas na disposição do coração. A criança encontrada em Belém não estava em um palácio, não estava cercada de riquezas ou poder humano. Deus se revelou na simplicidade, no silêncio, na humildade. Essa é uma das grandes lições da Epifania. Muitas vezes esperamos manifestações grandiosas, respostas imediatas e sinais espetaculares, mas Deus prefere se mostrar onde menos esperamos. Ele se faz presente na fragilidade, no cuidado, na ternura, no amor que se oferece sem impor condições. Reconhecer essa presença exige um olhar atento e um coração disponível. A atitude dos magos ao encontrarem Jesus também nos ensina muito. Eles se prostram, adoram e oferecem presentes. Ouro, incenso e mirra não são apenas símbolos antigos, mas expressões de entrega. O ouro representa aquilo que temos de mais valioso, o incenso simboliza a oração que sobe até Deus, e a mirra aponta para a humanidade, para as dores e desafios da vida. Neste domingo de Epifania, somos convidados a oferecer também os nossos dons, a nossa história, o que somos e o que vivemos, sem reservas, confiando que Deus acolhe tudo com amor. Depois do encontro com o menino, os magos retornam por outro caminho. Essa mudança é essencial na reflexão de hoje. Quem encontra Deus de verdade não volta do mesmo jeito. Algo se transforma, algo se renova, algo ganha novo sentido. A Epifania nos chama a rever atitudes, escolhas e prioridades. Não se trata de uma mudança forçada, mas de uma transformação que nasce do encontro. Quando Deus se revela, Ele ilumina, orienta e conduz para caminhos mais verdadeiros. Neste início de janeiro, ainda com o coração aberto para um novo tempo, a Epifania do Senhor nos lembra que a luz de Deus continua brilhando, mesmo quando o mundo parece confuso ou inquieto. Essa luz não cega, ela orienta. Não impõe, mas convida. Não julga, mas acolhe.
Cabe a cada um de nós decidir se vamos seguir essa estrela, se vamos nos colocar a caminho e se vamos permitir que Deus se revele também em nossa vida, na nossa família e nas nossas escolhas diárias. Que este domingo seja um momento de pausa interior, de escuta e de discernimento. Que você possa reconhecer as manifestações de Deus no seu dia, nas pessoas ao seu redor e nas situações que vive. A Epifania não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade atual. Deus continua se revelando, continua chamando, continua esperando um coração aberto e disponível. A Epifania também nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade diante da luz que recebemos. Quando Deus se manifesta, Ele não o faz apenas para consolar, mas também para despertar. A luz revela caminhos, mas também mostra o que precisa ser ajustado dentro de nós. Por fim, a Epifania nos lembra que ninguém caminha sozinho na fé. Os magos caminharam juntos, compartilharam a busca e celebraram o encontro. Assim também somos chamados a viver a fé em comunhão, sustentando uns aos outros, partilhando esperanças e caminhando como irmãos. Agora, elevemos o nosso coração, em oração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, neste domingo em que celebramos a Epifania do vosso Filho, nós vos louvamos e agradecemos por vos revelardes a toda a humanidade com amor e misericórdia. Vós não vos escondestes, mas escolhestes manifestar-vos na simplicidade, para que todos pudessem encontrar-vos. Acolhei a nossa vida, os nossos passos e os nossos desejos, e ensinai-nos a reconhecer os sinais da vossa presença no nosso caminho. Divino Pai Eterno, assim como guiastes os magos pela estrela, guiai também a nossa caminhada neste novo tempo que se inicia. Iluminai as nossas decisões, renovai a nossa fé e sustentai a nossa esperança. Que o nosso coração esteja sempre aberto à vossa vontade e atento à vossa voz, mesmo quando ela se manifesta de maneira discreta e silenciosa. Divino Pai Eterno, recebei os dons que hoje vos oferecemos. Recebei aquilo que somos, com nossas alegrias e desafios, nossas conquistas e limitações. Ensinai-nos a adorar-vos com sinceridade, a confiar plenamente em vós e a seguir por caminhos novos, transformados pelo encontro com o vosso amor. Derramai a vossa bênção sobre todos nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que agora se colocam em oração. Amém. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes,
eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, e minhas amadas irmãs, que a estrela da esperança, que conduziu os magos, brilhe também no horizonte da vida de cada um de vocês. Hoje, nós celebramos a Epifania, a manifestação de Deus a todos os povos. O Evangelho de Mateus narra a viagem de homens que vieram de longe. Homens que não pertenciam ao povo de Israel, mas que tinham o coração aberto para os sinais do céu. Ouçam com atenção o início desta história. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. E eis que alguns magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Eles perguntavam: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Irmãos, estes magos representam todos nós. Eles são buscadores da verdade. Eles não se acomodaram no conforto de suas casas. Eles viram um sinal, uma estrela, e entenderam que algo extraordinário estava acontecendo. A estrela não é apenas um fenômeno astronômico. Ela é o desejo de Deus que pulsa dentro de todo ser humano. Todos nós temos uma estrela que nos chama a sair de nós mesmos e a procurar o que dá sentido pleno à existência. Mas vejam o contraste. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda a cidade de Jerusalém. Por que o nascimento de uma criança causa tanto medo? Porque Herodes representa o poder que se fecha em si mesmo. Ele representa o egoísmo que não aceita ser questionado. A luz que alegra os magos incomoda quem prefere as trevas do controle e da vaidade. Jerusalém estava perto de Belém, mas os seus habitantes não se moveram. Às vezes, nós estamos dentro da igreja, perto do altar, mas o nosso coração está longe, apático e frio. Herodes convoca os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles sabiam a resposta correta: o Messias deve nascer em Belém. Eles tinham o conhecimento, mas não tinham o amor. Eles sabiam onde Jesus estava, mas não quiseram caminhar até ele. Que perigo, meus irmãos, é ter a Bíblia nas mãos, mas não ter a coragem de seguir os seus passos. Então, Herodes chama os magos em segredo. Ele finge uma piedade que não possui. Ele diz: Ide procurai e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Mas o coração de Herodes não buscava adoração, e sim, ele buscava destruição. Os magos partiram, e a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles. Imaginem a alegria desses homens ao verem que o sinal retornava. Eles sentiram uma alegria muito grande. Ao entrarem na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe. Prestem atenção neste detalhe. Eles entraram na casa. A manjedoura já tinha ficado para trás. Jesus agora estava no seio de um lar. E o que os magos fizeram? Eles se ajoelharam e o adoraram. Homens sábios, poderosos e ricos, reconheceram a grandeza de Deus na fragilidade de uma criança. A adoração é o momento em que a inteligência humana se curva diante do mistério do amor divino. Depois, eles abriram seus tesouros e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, porque Jesus é rei. O incenso, porque Jesus é Deus. E a mirra, porque Jesus é homem, e haveria de sofrer por nós. Mas a pergunta que eu faço a vocês hoje é: qual é o tesouro que você tem para abrir diante de Jesus? Deus não quer o seu ouro material. Ele quer o ouro da sua caridade. Ele quer o incenso da sua oração fervorosa. Ele quer a mirra da sua paciência nas tribulações. Abrir o tesouro significa dar a Deus o que temos de mais precioso: o nosso tempo, o nosso afeto e a nossa vontade. O Evangelho termina com um aviso de Deus. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornaram para sua terra por outro caminho. Meus amados, esta é a frase que deve ficar gravada em nossa alma: por outro caminho. Ninguém encontra Jesus e volta pelo mesmo caminho. O encontro com Cristo exige uma mudança de rota. Significa que não podemos voltar para os velhos hábitos, para as velhas fofocas, para os antigos rancores. Retornar por outro caminho é a definição de conversão. Eles voltaram para casa, mas não eram mais os mesmos homens. Eles levavam no olhar a luz do menino Deus. Que neste dia, nós também possamos ser conduzidos pela estrela da fé. Que não tenhamos medo de caminhar, mesmo quando a jornada parece longa. Que saibamos adorar no silêncio. E que tenhamos a coragem de mudar o nosso caminho, para que a nossa vida seja um eterno anúncio de que o Salvador nasceu para todos. Que o Senhor abençoe os vossos passos. Que Ele guarde as vossas famílias sob o brilho da sua luz. E que a paz de Jesus, que os magos encontraram em Belém, habite para sempre em vossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Deus Todo-Poderoso, elevamos a vós esta súplica para que abençoe esta água. Que a vossa presença santa e misericordiosa habite nela, tornando-a sinal visível de vossa graça invisível. Derramai sobre esta água o poder do vosso Espírito, para que ela se torne instrumento de cura, paz e libertação. Que todos aqueles que dela beberem, ou por ela forem tocados, recebam consolo nas aflições, força na caminhada e purificação interior, para que se renovem no amor e na fé. Permiti, Senhor, que esta água seja bênção nos lares, sustento na doença, e refúgio em tempos de provação, afastando todo o mal, todo perigo e toda tentação. Que esta água nos recorde o nosso batismo, e nos inspire a viver segundo vossa palavra. Santificai, ó Deus, esta água, e fazei com que, por meio dela, estejamos sempre mais unidos a vós, guardados em corpo e alma, e guiados pelos caminhos da luz e da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Pai Eterno vos fortaleça no Espírito, vos conceda serenidade na alma e confiança no coração. Que nada vos falte sob seu olhar amoroso, e que sua paz vos envolva sempre. A bênção do Divino Pai Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.